Filipenses 1, dos versos 19 a 26. Filipenses 1, versos 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar? Santíssimo Deus, que a palavra seja pregada hoje, Senhor. Ilumine-nos, ó Deus, de modo que compreendamos ela e a coloquemos em prática. Faça estas coisas, ó Deus, pelo louvor do Teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, já por 2 oportunidades estudamos a carta aos Filipenses, já caminhamos até o versículo 19, mas eu insisto que é necessário que tenhamos um contexto, ao menos em nossas memórias, né? Então eu vou pedir para os irmãos que tentem se recordar daquilo que nós estudamos, ao mesmo tempo que trarei algumas coisas à mente de vocês. O primeiro ponto é que o apóstolo Paulo encontrava-se preso, e preso recebia recursos da igreja de Filipos. Os irmãos podem conferir isso no final da carta, no capítulo 4, quando é mencionado que Epafrodito leva os recursos que a igreja já havia juntado para ele. Portanto, o apóstolo Paulo recebe informações da igreja de Epafrodito, e por isso ele resolve escrever à igreja por 3 motivos principais. O primeiro é o motivo do agradecimento. Ele recebeu recursos, ele estava grato à igreja por ter dado isso a ele. O segundo motivo é um motivo já de admoestação, um motivo pastoral. O apóstolo Paulo conhecia aquela igreja, irmãos, nós já falamos sobre isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Os irmãos vão ver lá a descrição de quando Paulo chegou até Filipos, como ele viu os irmãos, como, por exemplo, Lídia recebia a palavra de Deus, o Senhor abriu o seu coração para que ela compreendesse. Paulo conhecia aquela igreja. Então ele fala para aquela igreja, alertando ela de que ela devesse permanecer firme frente às dificuldades que pudessem acometê-la. E o terceiro motivo, e nós vamos chegar nesse, nós ainda não chegamos nele, no correr da carta chegaremos, é uma alerta contra os falsos mestres, aqueles que pervertem a palavra de Deus e que de alguma forma estavam se entrujando naquela igreja. Por isso que no início da carta, no capítulo 1, logo na introdução, na saudação, Paulo direciona aos presbíteros, aliás, às autoridades, presbíteros e diáconos daquela igreja, para que eles também tivessem, de fato, a admoestação, recebessem a admoestação do apóstolo e transmitisse isso para a igreja. Então, dado o devido contexto, lembremos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele saiu da igreja, depois ele recorda da igreja, isso no correr da epístola, que nós já estudamos, ele recorda das súplicas que faz a Deus. Na realidade ele recorda da operosidade da fé daqueles irmãos, como eles têm trabalhado, e isso é notório desde o princípio, e ele diz fazer súplicas a Deus para que o Senhor mantivesse eles daquela forma. Ele também, meus irmãos, comenta, e essa foi justamente da última vez que nós estudamos, da sua situação em cadeias,
de que isso não era um motivo para que eles se preocupassem. É claro, ele estava querendo demonstrar para os irmãos, para que eles não se assustassem, pensando consigo mesmo: agora nosso pastor está preso, o evangelho se encerra. Pelo contrário, Paulo, mesmo preso, diz que houve progresso no evangelho, de tal forma que um grupo de irmãos que estavam ali presentes, um grupo de convertidos, estavam lá espalhando o evangelho, ao ponto de até mesmo a guarda pretoriana receber informação, inclusive da cadeia de Paulo, do porquê, o motivo pelo qual ele se encontrava preso. E lembremos, a guarda pretoriana era a guarda do imperador. Então, de alguma forma, houve progresso da palavra de Deus, e isso era motivo para se gloriar. Por isso que o apóstolo Paulo vai terminar no versículo anterior ao que nós demos, que ele sempre se regozija nessas coisas, porque independentemente, e lá, meus irmãos, havia no mesmo grupo de convertidos que pregavam a palavra, aqueles que faziam isso com inclinações que não eram inclinações saudáveis. Receberam a palavra de Deus, tinham informação de Cristo, ao invés de levar Cristo compadecido com a situação do apóstolo, aquele que os ensinara, pelo contrário, faziam isso querendo atribular ainda mais as suas cadeias. Isso nós estudamos a semana anterior. Mas independente disso, o apóstolo Paulo diz que se alegra porque Cristo está sendo pregado. Esse é o ponto principal. A alegria do apóstolo se dá por conta disso. E aqui, meus irmãos, nós chegamos no ponto agora que podemos continuar o entendimento do texto. Verso 19, por favor, irmãos, vamos lá de novo. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui, irmãos, até aqui por enquanto, a gente não vai chegar no verso 21, e eu preciso alertar os irmãos quanto é importante a gente tomar cuidado com algumas interpretações que a gente vem a fazer da Escritura. Se nós nos detivéssemos apenas no verso 19, o entendimento ficaria um tanto distorcido, porque a impressão que teríamos é que o apóstolo Paulo estava certo de que seria libertado. Veja: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Irmãos, nós não estamos falando aqui de uma libertação meramente de cadeias, meramente de um aprisionamento, embora isso pudesse acontecer. Mas veja no contexto da carta o que ele diz, no verso 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele teria libertação sim, mas uma libertação, digamos, de consciência, irmãos. Em nada ele seria envergonhado, não havia motivo para que ele se sentisse envergonhado. E ele diz mais ainda aqui, no verso 20, segundo a expectativa de que nada seria envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só que interessante, ele não tem motivo de se envergonhar. Por quê? Porque independentemente do que venha a acontecer, quer ele seja libertado da cadeia, ou quer ele morra, Jesus Cristo seria engrandecido no seu corpo. Percebem isso, meus irmãos? E aqui, queridos irmãos, vale algumas reflexões, algumas considerações em particular. Ele diz que ele está convicto, veja lá, no verso 19 ainda, pela vossa súplica, e aqui ele está dizendo a respeito da igreja, a súplica que a igreja faz a respeito do apóstolo, o cuidado que a igreja tem com o seu ministro, ou com o seu mestre ali que o ensinava. No nosso caso, irmãos, com os nossos pastores, presbíteros, ele diz que pela súplica da igreja ele estava convencido, não somente por isso, mas também ele diz o Espírito de Jesus Cristo. Mas percebam que são duas coisas que caminham em conjunto. A igreja ora e o Senhor age. Lembremos, irmãos, daquilo que o apóstolo João disse na sua primeira epístola, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 14, de que
Se orarmos aquilo que Deus quer, Ele cumpre, Ele realiza. Lembremos dessas coisas. A igreja unida ou intercedendo pelos seus ministros, por aqueles que são responsáveis por trazer a palavra, isso é importantíssimo. E é isso que nós temos feito, não é, igreja? Quando nos reunimos às segundas e terças-feiras, intercedendo pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, para que Deus os preserve, pelas suas famílias. Isso é muito bom. Continuemos assim. E aqui uma outra consideração é que não nos assustemos quando vemos ali o Espírito de Jesus Cristo, porque é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Aqui nós temos a evidência da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus, mas tripessoal. O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo. E eu trago só uma referência. Bom, os irmãos conhecem certamente a Confissão de Fé de Westminster, nós temos isso afirmado lá, no seu capítulo 2 e o seu 3º artigo. Mas a Bíblia também traz isso, e é na Bíblia que nós repousamos com muita certeza. Olha lá, em João, não precisam abrir, apenas guardem a referência, depois vocês podem conferir, mas farei a leitura para não tomar tanto tempo. No capítulo 15, verso 26, ou em João 16, no capítulo 16, do verso 13 ao 15, diz assim a palavra de Deus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Jesus está dizendo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, diz o Senhor Jesus. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito de Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo menciona aqui, é o Espírito Santo. E essa é a confiança que ele tem. Qual a confiança? A confiança está aqui, no verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí ele conclui majestosamente no versículo 21, e essa nós conhecemos bem, essa passagem. Porquanto, e é o tema da nossa pregação, está no boletim. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é Cristo. Como assim? Viver, irmãos. O apóstolo não tinha um outro objetivo na sua vida, ele não tinha uma outra preocupação. A preocupação dele estava em zelar pelo cuidado da igreja, de modo que elas vissem nele a pessoa do Senhor. O apóstolo Paulo estava passando por situações semelhantes ao que passou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sofreu, o apóstolo Paulo também estava sofrendo. É claro, nós estamos comparando Paulo com Cristo, mas Paulo, como um bom discípulo, estava passando pelas mesmas situações. Então, quer ele vivesse, como ele diz no verso 21, viveria como Cristo, mas morrer é lucro. Agora pensemos um pouquinho. Quem em sã consciência diria que morrer é lucro? Nos dias de hoje ainda, num mundo como esse, tomado de coisas prazerosas, Infelizmente, irmãos, até mesmo a igreja se recusa a pensar desse modo. E quando o apóstolo Paulo diz que morrer é lucro para ele, ele não está dizendo que isso é meramente um alívio do seu sofrimento, porque alguns poderiam até interpelar. Paulo está sofrendo tanto que ele não vê a hora de morrer como uma válvula de escape. Não, meus irmãos, Paulo se regozija na tribulação, é o que ele diz. E Paulo se regozija porque há progresso no Evangelho, ele também diz. No original, a palavra lucro significa obtenção de proveito, ganho, literalmente, irmãos. O apóstolo vê a morte não como um prejuízo. Sabe por quê? Sabem por quê, irmãos? Porque ele sabe para onde ele vai, porque ele confia no seu Senhor, porque ele crê em Cristo e na ressurreição dos mortos. Cremos nisso também, irmãos?
Temos convicção dessas coisas? Que bom, né? Poder pensar, poxa vida, o mundo é tão bom, mas estar com Cristo é tão melhor. A vida termina para o incrédulo, acabou, prejuízo, certamente, mas para nós que cremos no Senhor Jesus, ela não termina aqui. É só o início de uma eternidade ao lado do Senhor. Então sigamos, queridos. No verso 22, então ele dirá: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Só até aqui. Aqui vem o segundo ponto, se vocês olharem no boletim de vocês, é o dilema sadio. E aqui o apóstolo Paulo nos faz conhecer aquilo que ele estava pensando a respeito. O apóstolo deixa claro aqui a sua reflexão, um dilema. Poxa, o que hei de escolher? Se eu vejo, e aqui, irmãos, veja, não nos confundamos, tá? Quando nós lemos fruto para o meu trabalho, entendamos diretamente aqui como crescimento da igreja, como amadurecimento, fruto do trabalho daquele que prega a palavra. Aqui um parênteses. O pastor, ele se alegra quando vê a igreja cheia. Ele se alegra quando vê a igreja se reunindo para adorar o Senhor em verdade. O pastor se alegra com isso, irmãos. Quanto sacrifício ele faz, quanta coisa ele se abstém para ver, para pregar a palavra de Deus, para ensinar a igreja, para que ela cresça e amadureça, para que ela adore ao Senhor. E ele se regozija quando vê isso acontecendo, irmãos. E o apóstolo Paulo diz isso. O que hei de escolher? Se o meu trabalho, se eu estou vendo o fruto do meu trabalho, ou estar com o Senhor Jesus? De certa forma, meus irmãos, estar com o Senhor é muito melhor. Mas ele entende aqui que é bom para a igreja que ele permaneça. E aqui algumas considerações também eu queria fazer com os irmãos, apenas para aumentar o conhecimento de vocês e mostrar que vocês, queridos irmãos, que ouvem a palavra de Deus, se debruçam nela e procuram entendimento correto, adequado, estão caminhando bem. É uma questão muito controversa. Hoje, infelizmente, irmãos, nós temos seitas que se dizem cristãs, mas não são, ou se são, não posso dizer, mas aparentemente não, e dizem que quando nós morremos, nosso espírito dorme, nossa alma dorme. Parafraseando aqui João Calvino, ele diz assim, que essa passagem que nós acabamos de ler é muito útil para afastar a fantasia tola daqueles que sonham que as almas dormem assim que se separam do corpo. Vamos lá, deem uma olhada ali no versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. A morte, meus irmãos, não nos vai levar para um estado de sono. O apóstolo está convicto de que, ele está colocando ali em questão, de que, ponderando entre esse dilema de estar com a igreja e ver o seu crescimento, ou de morrer para estar com o seu Senhor. Nós não dormimos, nós vamos estar com o Senhor na nossa morte. Nós já estudamos isso aqui, fizemos isso já algumas semanas atrás. Creiam-me, irmãos, nós não dormimos quando morremos. Isso é uma evidência, tá? Seguindo o correr do texto, então ele diz o seguinte, a partir do verso 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha
presença de novo convosco. Irmãos, ele está convencido de que pelo bem da igreja e para o crescimento dela, para o amadurecimento dela, era melhor que ele estivesse com eles. É um convencimento sadio que o apóstolo tem diante da circunstância. Ora, ele estava preso, mas ainda convencido de que era bom que ele estivesse vivo. Embora se morresse, ele saberia para onde iria. E era melhor, conforme ele mesmo diz, incomparavelmente melhor. Mas, irmãos, temos aqui em mente essa passagem de que para o apóstolo, assim como eu já mencionei, para o pastor, é importante ver o crescimento da igreja. É bom, é sadio. E para você, igreja, lembremos daquilo que ele disse logo no início: como é bom que a igreja adore, e não somente isso, interceda a Deus pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, pela autoridade da igreja. É importante que nós façamos isso, queridos irmãos. Portanto, eu queria concluir essa pregação com 2 pontos importantes para nós nos recordarmos e ficarmos com isso em mente. O primeiro, queridos, é o papel da igreja intercessora. Como isso é bom, irmãos. Não percamos isso. E quem não está participando, participe, interaja, venha conhecer, venha se juntar conosco e orar a Deus pela nossa igreja, pela manutenção dela, pelas nossas lideranças, pelos nossos missionários que estão no campo. O papel da igreja intercessora é um papel muito importante. E o segundo, meus irmãos, é a importância do nosso relacionamento com Deus. E esse aqui é um ponto principal, talvez. Será que nós temos condições de fazer como o apóstolo Paulo disse, frente às dificuldades da nossa vida? Foi uma pergunta que eu já fiz aqui, mas eu peço que os irmãos reflexionem de novo. Se não, meus irmãos, precisamos nos aproximar do Senhor, precisamos buscá-lo, conhecê-lo cada vez mais. Se não tivermos a convicção de que quando morrermos estaremos com o Senhor Jesus, então é importante, como disse o apóstolo Paulo, que a igreja se alegre pela presença dele de novo. A igreja estava intercedendo para que ele pudesse ser liberto, e não que ele morresse. E é bom quando a gente ora e intercede por alguém, e alguém é curado, ou Deus restaura a sua saúde, a sua condição, e ele está no nosso meio de novo. Nós gloriamos a Deus por isso, é importante. Mas tenhamos em mente, irmãos, principalmente os que são da família da fé, quando nós temos irmãos que são em Cristo também, mesmo que sejam parentes, se o Senhor escolheu levá-los, eles estão numa condição melhor do que a nossa. Adoremos a Deus por isso, queridos irmãos. Confiemos no Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe muito bem o que faz. Oremos de novo. Santíssimo Deus, seja com a Tua igreja, ó Pai. Seja com essa igreja de Santo André, Senhor. Dê a ela, ó Deus, convicção pela Tua palavra, convicção pela Tua promessa, convicção pela vida eterna, Senhor. Dê a essa igreja amadurecimento para que o fruto do trabalho da liderança dessa igreja seja confirmado, ó Deus. Que essa igreja cresça na sabedoria e na graça. Que essa igreja se regozije, ó Deus, pela Tua doutrina e com alegria viva essa doutrina, Senhor. Que essa igreja viva feliz por causa do Senhor e não pelas coisas do mundo. E que ela saiba, em meio às dificuldades, em meio a toda a tribulação, responder como disse o apóstolo: viver para mim é como Cristo, morrer é lucro. Ó Deus, dê convicção a esta igreja, fortalece na fé a todos nós, ó Deus Santo. Nossa oração é no nome do Senhor Jesus. Amém.